Mais uma vez saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor. Estamos entrando na quarta parte do nosso estudo da Escola Bíblica Dominical de amanhã, do domingo, onde nós estaremos ministrando ali na Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, aqui no Funcionários 1. Nós estamos gravando, colocando na internet para aquelas pessoas que não podem ir, que têm um motivo justo, que pode ser justificado. Essas pessoas, elas podem assistir no meu canal, no canal Cleo Jampa. Você pode entrar, assistir todas as escolas dominicais, vai estar sempre à sua disposição, amém? Você vai ficar por dentro sobre o que nós falamos no domingo, mesmo você não indo. Você vai ter acesso à Escola Bíblica Dominical. Eu peguei o estudo e dividi em 4 partes, para não ficar muito longo, Não ficar muito longo. Então nós estamos na quarta e na última parte. Nós vamos fazer um resumo rápido, Nós estamos falando sobre uma forma de tratar a ansiedade e o medo, Como superar a ansiedade e o medo. Estamos na quarta parte do estudo. Quero agradecer a você que tem assistido aos meus vídeos. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Primeiro ponto: considerar a ajuda de um irmão em Cristo. Ou seja, quando você se debater com um assunto desse, quando você se confrontar com um assunto desse tipo, não esqueça de uma coisa: seja humilde, peça ajuda se for necessário, peça, porque este é um assunto que precisa da ajuda do seu irmão. Depois nós trabalhamos em grupo, nós somos o corpo de Cristo, todos os membros fazem parte do corpo de Cristo. E uma corda de 2 dobras funciona mais do que a de uma dobra. Entendeu? Então entenda. Procure uma pessoa experiente da igreja que você acha que está em santidade com Deus, que está vivendo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, e peça ajuda. Peça ajuda. Senta, conversa. O irmão está com um problema assim. Ouça as partes, As partes. Se for diácono, se for presbítero, se for pastores, se for conselho da igreja, ouça as partes e veja como resolver, como conversar com este irmão, porque esse é um assunto que constrange a pessoa que está acometida muitas vezes. Então precisamos ter cuidado na hora de conversar sobre esse assunto com o irmão. Mas é importante considerar a ajuda de um irmão em Cristo Jesus. Depois de descobrirmos a causa da ansiedade, devemos atacá-la, atacar o problema. O apóstolo Paulo não teve dúvida, repreendeu as irmãs e admoestou-os a pensarem concordantemente no Senhor. Ou seja, elas estavam tendo, as irmãs estavam, elas estavam tendo um problema de discordância entre uma e outra, um problema de discordância. E aí Paulo foi para a oração, e para a palavra, e pediu ajuda a um obreiro. A Bíblia não diz quem foi esse obreiro, você que pediu ajuda. Você entendeu? Repreendeu as irmãs. Ele repreendeu porque elas estavam em discórdia. Ou seja, discórdia é uma espécie de ansiedade, de ociosidade, amém? Então, é uma enfermidade na alma e nós não podemos deixar que isso destrua os membros da nossa igreja, as ovelhas do Senhor, Nós temos essa responsabilidade de estarmos resolvendo os conflitos que há na igreja, que isso também é um conflito. Isso também é um conflito. Ansiedade e medo é um conflito muitas vezes. Porque às vezes ele vem por quê? Por uma discórdia, por uma briga, por uma discussão, por uma confusão. Então nós temos que saber como fazer isso. Ou seja,
muitas vezes um cicalo é apenas ouro, né? Porque se o carro for passar no cruzamento e não tiver sinal, alguém tem que ceder, porque senão os dois vão se chocar, né? E muitas vezes nós podemos evitar conflitos, evitar traumas, evitar ansiedade, evitar medo, evitar problemas na alma, que muitas vezes é causado dentro do próprio corpo de Cristo. Então o apóstolo Paulo repreendeu, né? E convidou um dos seus obreiros para ajudá-lo. Então a importância de ajudar, a importância da ajuda, a importância de pedir ajuda em uma hora difícil como essa, amém? Em uma hora de uma ansiedade, em uma hora de um medo, em uma hora de um conflito, em uma hora de uma enfermidade na alma, vai ser necessário a ajuda dos irmãos. É por isso que temos que estar sempre em oração, preparados para quando acontecer um problema como esse em nossas vidas. Então ele pediu para que todos entrassem em oração, e que um obreiro fosse até as duas que estavam em conflito e conversasse com elas. Para quê? Para que elas voltassem a ser amigas, para que acabasse com aquele conflito, para que acabasse com aquela ansiedade e aquele problema que estava causando medo. Pois bem, vamos continuar. Mas o certo é que a sua ajuda foi muito importante naquela hora. Todo crente deve ter seus companheiros de jugo, aquelas pessoas que em momentos difíceis ajudam-no em oração e aconselhamento. Então, todo pastor, todo presbítero, todo diácono, todo cristão, todo crente precisa de uma pessoa, de um companheiro, de um amigo, de alguém em que ele confia, uma pessoa que esteja vivendo uma vida cristã correta. Porque se não estiver vivendo a vida cristã correta, Deus não vai operar na oração. Agora, se tiver, basta você falar: Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, e o Senhor já chega e já dá o conforto. É assim que eu creio, né? Então, todos nós devemos ter uma pessoa assim, que sirva como suporte na hora da tribulação, na hora das provas. Ajudam-no em oração e aconselhamento. Esse apoio fraternal é de especial significado quando o problema é o tratamento do medo e da ansiedade. A Bíblia afirma que o perfeito amor lança fora o medo. Então, se você tem amor no seu coração e você tem Jesus, porque quem tem Jesus tem amor, então ele vai lançar fora o medo, porque o medo, ele não pode expulsar o amor, mas o amor pode expulsar o medo. Collins, que era um homem muito sábio, já citado anteriormente, afirma que o inimigo do medo é o amor. Especialmente, demonstrar o amor de Cristo é ajudar também aqueles que sofrem de ansiedade e medo. Pregar o Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Então, pregar o Evangelho do Salvador Jesus Cristo com paciência, amor, é a melhor maneira de levar os outros a expulsar de sua vida o medo e a ansiedade. Então veja que coisa tremenda, né, irmão? Como a palavra de Deus, ela é poderosa. Ponto 3. Possivelmente a crise de relacionamento das duas irmãs estava tirando a alegria da igreja. De fato, toda divisão no corpo de Cristo traz consigo uma tristeza imensa. Talvez seja por isso que Jesus orou tanto pela unidade dos seus filhos. Existem algumas igrejas que até se sentem aliviada, muitas vezes, quando o irmão sai da igreja. Você entendeu? Porque ela não, tem gente que não suporta o seu irmão, porque não tem Cristo no coração. Diz que é crente, mas é crente só de nome. E aí muitas vezes não suporta e começa a pegar no pé do irmão. Chega uma hora que o irmão não aguenta, sai da igreja e vai para outra igreja. Ele não é bobo de abandonar Cristo, né? Mas ele sai e vai para outra igreja. Mas tem que ser o contrário. Nós temos que estar unidos na hora do problema, unidos
em alegria, resolvendo o problema dos nossos irmãos. Amém? Para que haja amor, para que não haja tristeza, mas para que haja alegria no corpo de Cristo. No entanto, em meio às lutas, os irmãos foram exortados a se alegrar no Senhor. Está vendo? Versículo 4. Por maiores que sejam as lutas, sempre haverá no Senhor um motivo de alegria. Em Cristo tudo é possível. Se você está triste, em Cristo você fica alegre. Se você está na escuridão, em Cristo você vem para a luz. Se você está nas trevas, em Cristo você vem para o brilho de Cristo, né? Ele vai penetrar na sua vida e vai mudar a sua vida, vai trazer alegria, vai trazer esperança para você, uma esperança de uma nova vida, uma vida com Cristo. No verso 6, no meio da ansiedade e medo, deveria ainda assim haver ações de graça, ou seja, depois que passou a luta e que veio a bonança, que tudo ficou bem, então agora vamos oferecer um culto de ação de graça ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por Ele ter nos unido de novo, por aquele conflito ter caído por terra, através de quê? Do agir de Deus em nossas vidas. Se Deus não agir na vida do homem, o homem vai viver em conflito eternamente com o outro, com o seu amigo, amém? Com raiva, com inveja, com desgosto do outro, né? Com mágoa e muitas outras coisas mais, que é ruim para a vida cristã e para a nossa saúde, e que gera uma enfermidade em nossa alma, que gera a ansiedade e que gera o medo. Deveria ainda assim haver ações de graça. Se olharmos somente para os problemas, ficaremos mais ansiosos ainda. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: ficaremos mais ansiosos ainda. Se olharmos para o Senhor, teremos motivo para nos alegrar sempre nele. Amém? Então, o segredo da vitória é olhar para Deus, olhar para o alto, olhar para as coisas de Deus. É viver no dia, não viver na noite. É viver na luz, não viver na escuridão. É viver segundo o curso da vida que Cristo nos oferece, e não segundo o curso das coisas que o diabo oferece, né? Segundo o curso do príncipe da potestade do ar, que é o diabo, né? Então, segundo Collins, alegrar-se para os cristãos é uma ordenança permanente do Senhor. Nós devemos estar sempre alegres, mesmo passando por provação. Nós temos que estar alegres, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Se nós estamos tristes, então Jesus não está em nós. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo de errado em nós. E aí é preciso que nós olhemos para dentro de nós e nos fazemos uma introspectiva de dentro para fora, para que possamos entender o que está errado e voltarmos a nos alegrar no Senhor. Pois Ele disse que jamais nos deixaria. Temos ainda a expectativa de sua volta e da vida com Ele num lugar especialmente feito para nós, seus filhos. Baseado nessa promessa, podemos viver livres do medo. Precisamos conhecer a palavra do Senhor para que sejamos consolados e fortalecidos no Senhor. Amém? Então aí, por aí você vê, né, que coisa realmente tremenda, né? Quarto e último tópico para entrarmos na nossa conclusão. Vamos terminar agora o nosso estudo. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: confiar em Deus em oração. Amém? Como é que é confiar em Deus? Confiar em Deus é você não duvidar. É confiar sem duvidar. Porque quem duvida é como a onda do mar, que vai e volta, nada acontece. É como a palha que o vento dispersa, que ninguém sabe para onde vai. Entendeu? Em Filipenses ele diz, está escrito, que a oração é o melhor remédio à ansiedade e ao medo. Foi em oração que muitos dos heróis da Bíblia aprenderam a confiar no Senhor. Então a oração
ela é uma das chaves da vitória. A primeira chave da vitória mais importante é a leitura e a obediência à palavra de Deus. E a segunda chave da vitória, que abre a porta da vitória, é a oração. Amém, irmãos? Jó orou muito durante sua crise existencial. Foi crescendo tanto em confiança em Deus que, no final de suas provações, ele declara: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Ana, por sua vez, foi embora contente após ter orado com tanta dedicação ao Senhor e ouvido as palavras do sacerdote Eli. Veja que naquele tempo, Eli era um verdadeiro exemplo, Depois Eli passa a mão na cabeça dos filhos e entra em um grande conflito diretamente com Deus, por causa dos sacrifícios de holocausto de Ófine e Finéias, 1 Samuel, capítulo 1, 9 e 18. Asaf se mostrou confiante na soberania de Deus após entrar no santuário e orar. Amém? Então, faz como aquele hino, Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o meu Deus. Esse hino é de Osés de Paulo, irmãos? Lindo, maravilhoso. Quando nós entramos no templo, como Asaf fez, a gente entra para orar e conversar com o nosso Deus. E aí ele resolve conflitos, ele supera ansiedade e medo. Amém? Também conhecido como fobia e outras mais. Tem vários sinônimos para essa palavra, mas a palavra mais adequada é medo. À medida que confiamos mais no Senhor em oração, menos a ansiedade e o medo habitam em nós. Em Mateus 6, 25, 34, o Senhor Jesus ensina que não devemos ficar ansioso com a nossa vida, e que devemos fazer é buscar o reino de Deus e sua justiça, para que as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A oração vence a ansiedade. Quem ora bastante vive bem. Ou seja, você tem que orar. Agora tem que orar, deitar na rede e esperar que o Senhor mande. Esse deitar na rede não é ir trabalhar não, viu gente? Deixar de trabalhar não. Entendeu? Esse deitar na rede é assim, eu estou querendo dizer. É você orar e descansar no Senhor, confiar nele. Pode trabalhar, pode para onde você quiser. Você está descansando no Senhor. Você está confiando nele. Você está esperando nele porque você orou e você confia que ele ouviu sua oração e que ele vai dispensar. Se for seu filho que tiver com medo ou ansiedade, ele vai curar através da sua oração. Se ele não curar, ele vai criar um meio que você leve ao médico, alguma coisa. Mas de toda forma que está curando é Deus. Porque tudo que o homem tem foi Deus que deu. Então não é dele, é de Deus. Até a medicina é de Deus. Ele apenas administra. Amém? Conclusão. O texto de Filipenses começa relatando uma crise de relacionamento, mas termina com uma promessa de paz. Amém? É possível ter paz de Cristo, ocupando o lugar do medo. Amém? Então, se você tem Cristo na sua vida, você tem a paz de Cristo em você. Quem tem Cristo tem paz, quem tem Cristo tem esperança, quem tem Cristo tem uma vida digna, quem tem Cristo tem uma mente saudável, quem tem Cristo tem um coração compungido, Quem tem Cristo tem tudo. Sem Cristo, nada podeis fazer. Então tem que ter Cristo para poder fazer todas as coisas. Não por seus próprios méritos, mas com a ajuda, com o suporte do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, mesmo que as circunstâncias externas não mudem, o que determina a paz no barco é a ausência da tempestade lá fora. Amém? Porque se tiver em tempestade, o barco vai estar para lá e para cá, quase indo a pique. Mas se o vento estiver brando e não tiver havendo nenhuma tempestade, o barco ele vai andar bem tranquilo. Pode ver, quando o avião está subindo é turbulento,
é turbulento. A primeira vez que eu andei de avião, eu pensei que eu ia, né, colocar tudo para fora. Uma sensação horrível. A primeira e a segunda vez. Depois da terceira vez que a gente começa a acostumar. Mas depois que ele sobe, e quando ele chega no ar, que ele para no ar, né, ele voa reto, né, ele voa reto, aí a gente vê que tudo se acalma. Você pode colocar um copo de suco de laranja ali naquele lugarzinho onde você está sentado, que o copo nem treme, é como se você estivesse parado dentro de casa, almoçando ou jantando com a família. Mas quando desce, ele vem a turbulência de novo, ou então quando ele passa por uma nuvem, né? Então vem aquela sensação de medo, né? De temor, mas depois passa. Então a mesma coisa é a tempestade. Se não estiver ventando, o barco está calmo. Mas se começar um vento muito forte e as ondas ficar muito bravias, então aí vai ter problema para a embarcação. Mas a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, do lado de dentro, Mateus 8, 23, 27, Jesus nos promete uma paz que o mundo nunca pode dar. João 14, 27, né? João 14, 27. É uma paz que ninguém pode dar. Ninguém. Só quem pode dar é o Senhor Jesus Cristo. E mais ninguém. Amém? No entanto, afirmou também que no mundo teríamos aflições. Amém? Ou seja, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, você também vai vencer. Você não tem Jesus na sua vida, ele vai lhe ajudar você a vencer. Paz é a ausência de problemas e aflições, mas é uma dependência completa do cuidado de nosso Pai Celeste. Amém? Então, as provas vêm para quê? Para nos lapidar. As provas vêm para nos aprovar. Amém? Foi aquilo que eu disse no início. Quando vamos fazer uma prova na faculdade, estudamos uma semana, 2, um mês, se for possível, para quando fizermos a prova tirar uma boa nota. A mesma coisa são as provas que passamos aqui no mundo, que Cristo nos permite que passamos. Para quê? Para que a gente possa ser lapidado por Deus, ser consertados por Deus. Amém? O povo diz que pau que nasce torto nunca se endireita, mas é mentira. Nós temos um carpinteiro, que é Jesus Cristo. Ele é o único capaz de endireitar. Ele endireita sim, com certeza absoluta. Para terminar, com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as ondas caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Isso é um hino da harpa cristã, né? Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Amém? A coisa mais gostosa do que terminar um estudo louvando uma estrofe do hino da harpa, que nos alegra e que nos tira toda a ansiedade, todo o medo. Inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho. E até amanhã, na Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, até das 9 às 10, vai ser um estudo excelente. Aqui é apenas, né, um resumo rápido, mas na sala de aula ainda é mais gostoso, não é verdade? O meu forte abraço a você que é da minha igreja, que está ouvindo esse vídeo, certo? Meu forte abraço, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, seja com todos vocês. Até a noite, na consagração do nosso pastor, né? E logo depois, amanhã, na consagração de 7 às 8 e na Escola Bíblica Dominical de 9 às 10. Que Deus os abençoe.